Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje reunidos para mais uma pré-aula da escola dominical, estudando esse tema importantíssimo neste último trimestre de 2019, tratando a respeito do governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Veja que nós já estudamos a respeito de Samuel, que foi um grande líder levantado pelo Senhor. Estudamos a respeito do rei Saul, como que Deus o chama, o constitui sobre o seu povo e faz deste homem que até então não queria ser rei, coloca ele como rei sobre todo o seu povo. Mas infelizmente Saul, ele transgride uma ordenança de Deus e por conseguinte nós podemos ver como que o Senhor Deus rejeita Saul. E Deus diz para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? E Deus manda que Samuel elege o terceiro personagem que nós estamos estudando, que é o rei Davi. E o rei Davi, ele faz um reinado, e nós vamos estudar nessa pré-aula, um reinado que agradou o Senhor. E para comentarmos esta aula, nós temos hoje aqui a presença do professor irmão Tiago Silva. A paz do Senhor, irmão Tiago. A paz do Senhor, pastor Mário, e a todos que nos acompanham pelo canal Capé de RP. É um prazer, irmão Tiago, tê-lo conosco aqui para comentarmos a respeito desta rica lição, a lição de número 9. E esta lição, irmão Tiago, ela tem por tema o reinado de Davi. Nós já sabemos sobre Davi, estudamos no domingo passado, sobre o exílio de Davi, onde comentamos que o nome Davi significa amado. Mas parece que há uma outra palavra nesse tema, irmão Tiago, que salta aos nossos olhos. Qual que seria esta palavra e o que o irmão pode nos informar a respeito disso? A palavra seria o reinado, O reinado de Davi. É isso que nós vamos trazer à tona e buscar compreensão do que foi, de como chegou Davi a essa posição de rei total sobre todo o povo de Israel e Judá. Amém. Bom, e nós sabemos que reinado, irmão Tiago, na realidade o reinado de Davi não foi apenas um reinado, foi dividido em pelo menos duas partes, é isso? Ou dois períodos? Exatamente. O capítulo da nossa lição, a nossa leitura em sala, ela vai nos informar aqui no verso 4 e 5, que nos diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre o Israel e Judá. Então, duas partes nós compreendemos do reinado de Davi. A primeira parte em Hebrom, reinando sobre a casa de Judá, e depois mais 33 anos reinando ali sobre todo o Israel e Judá. Amém. Então nós podemos ver que esse reinado de Davi, ele é dividido em pelo menos duas partes. Uma parte parcial, quando ele reina apenas sobre Hebrom, pelo que o irmão nos leu aqui, 7 anos e meio, é isso? Exatamente. Isso está então em 2 Samuel, capítulo 5, os versículos 4 e 5, tá certo? Que está na nossa leitura em classe. E você, professor da escola dominical, que está se preparando para esta magnífica aula de domingo agora, que o bondoso Deus possa lhe dar a maior e a melhor orientação possível para transmitir à sua classe a genuína palavra do Senhor. Irmão Tiago, a nossa verdade prática desta lição de número 9, ela diz assim: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. O que nós já poderíamos adiantar para os nossos professores? Porque nós sabemos que verdade prática é como se fosse o resumo
da lição em uma frase só, né? O que nós poderíamos já de antemão adiantar para os nossos professores a respeito desse assunto? A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Davi tem uma história muito bonita. Davi, a sua história, quando nós vamos acompanhando todo o texto bíblico, nós nos deparamos com 2 Samuel, do capítulo 7, verso 8, que nos diz: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, né? E constituí agora um rei, um chefe sobre o povo. Isso nos alegra o coração de saber que realmente Deus esteve guiando, né, a vida de Davi, não só guiando em uma batalha, guiando em algo que ele fosse fazer ali, mas sim a sua vida por completo, em todos os aspectos, né? E a boa mão de Deus estava sobre Davi, né? Estava sobre ele. Eu acho que é lindo, sabe, irmão Tiago e professores, nós percebemos isso, né? Eu acho que há um link muito grande aqui, irmão Tiago, entre essa verdade prática e o texto áureo, né? Que é a parte que brilha nessa lição. Veja que o texto áureo é 2 Samuel 5,12, que diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Veja, se nós formos ler lá em 1 de Samuel, no Tiago, capítulo 22, o versículo 3, o que diz aí? 1 de Samuel, capítulo 22 e o versículo de número 3. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Aí vem o versículo 3, né? Isso. Que diz: e foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu gostaria, Tiago, de pegar essa última frase do versículo 3, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Veja que aqui Davi, quando ele está fugindo de Saul e os seus pais vêm até ele, que foi o assunto da revista passada, ele tem a certeza de que Deus está no comando. Exato. Deus deu uma promessa para ele: olha, você se tornará rei. Mas Deus não disse qual seria o trajeto. Como seria. Percebe? Exato. Né? Olha, Davi, até que você assuma o trono, você vai passar pela caverna de Adulão, você vai se refugiar em Gate. Olha, o seu pai vai vir até você leva ele até o rei de Moabe. Ele não sabia. Assim também acontece na nossa vida. Deus tem dado promessas para nós e nós sabemos da promessa, mas qual o caminho daqui até a promessa? Percebe? Então, olha, pode ter muitos incautos pelo caminho, né? Então nós não sabemos o que há de acontecer. E aqui a gente vê isso, porque Davi diz: olha, eu não sei o que Deus há de fazer por mim. Agora, quando nós chegamos no nosso texto áureo, diz assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Exatamente. Aqui é o cumprimento de algo que um sonho que vinha sendo alimentado, de uma promessa que Deus havia feito. Agora ele entende: olha, todo esse percurso, todo esse período que eu passei fugindo daqui a acolá, era Deus me preparando como alguém que é preparado na bigorna. É difícil, né? É isso? Tá? Melhor um sapateiro que coloca o couro ali e vai dando as marteladas para que o sapato fica na modelagem correta. Exatamente. Deus também veio na bigorna, modelando a Davi para ser o rei sobre Israel. Muito bem, assim nós introduzimos aqui esta nossa lição e vamos agora, irmão Tiago, para o nosso comentário desta lição, que é dividido em 3 capítulos, né? E ela tem por finalidade 3 objetivos principais, tá certo? Quais são, irmão Tiago, os 3 objetivos principais que nós temos nesta lição? Seria
apresentar a constituição de Davi como um rei. O segundo seria evidenciar a consolidação do reino de Davi. E o terceiro, atestar a grandeza política do reinado de Davi. Muito bem, então eu acho que essas três coisas, né? A constituição, a consolidação e a grandeza política do reinado de Davi tem que ficar claro nesta lição deste domingo. Pois bem, irmão Tiago, o nosso comentarista, o pastor Osiel Gomes, na sua introdução desta lição, ele diz assim, que Davi é considerado um tipo do Messias, né? Davi como um tipo do Messias. Nós temos na Bíblia diversos personagens que podemos considerar como tipo do Messias, mas talvez um dos mais importantes seja Davi. O que nós poderíamos comentar para os nossos professores a respeito disso, como Davi como um tipo de Jesus? Davi nos diz, né, a sua história, que ele foi o amado de Deus, né? E Jesus também, né? Esse é o meu filho amado, aqui tem como Brasil. Nós podemos também comparar o reinado de Davi, toda a sua trajetória com a de Cristo, sendo como um tipo, também os 33 anos de reinado com os 33 anos de Jesus, né? E também começa, né, aos 30 anos, Davi ele é levado agora ao trono de toda a nação. E Jesus também começa o seu ministério com 30 anos. Então, são várias informações, vários pontos que nós poderíamos aí enriquecer a nossa aula e estar passando para o nosso aluno final do domingo. É lindo a gente ver isso, né? Veja que Davi também nasce em Belém, Jesus também, não obstante ter sido concebido por Maria em Nazaré, né? Mas ele nasce em Belém, tá certo? Então nós podemos ver muitas curiosidades, né, a respeito da vida de Davi, que se assemelha com a vida de Jesus. Mas achei importante, irmão Tiago, quando o irmão cita aí que Davi reina sobre todo Israel por 33 anos. Exato. Né? E Jesus também tem o seu ministério com 33 anos. Jesus finda o seu ministério aos 33 anos e Davi tem 33 anos de reinado sobre todo o Israel. Muito bem. No capítulo 1 desta lição, nós vamos estudar sobre Davi, então, constituído rei, para responder até o nosso primeiro objetivo específico desta lição, que vai falar sobre apresentar a constituição de Davi como rei, né? Eu te perguntaria até, irmão Tiago, a constituição de Davi como rei. O irmão já até citou para nós no início que o reinado de Davi foi por dois períodos, né? Um período parcial e outro período total. Quando se deu este primeiro período, e onde, né? Como e onde se deu esse primeiro período de reinado de Davi? No primeiro período, que eles formaram a sua sede governamental da parte de Judá em Hebrom. E depois, no segundo período, onde os anciãos se reúnem e fazem toda uma cerimônia de ungir como agora o rei sobre toda a nação, e daí então eles vão até Jebus, né, e tomam a fortaleza de Sião, ali, que seria agora Jerusalém, né? Ele constituiria e estaria agora tomando aquele importante ponto estratégico, militar, e dali reinando sobre todo Israel. Ótimo, excelente. E a gente então veja aí que essas duas divisões, né? Porque Davi ele começa o seu reinado após a morte de Saul. Tá certo? Enquanto Saul é vivo,
Davi está apenas fugitivo. Saul é morto, né? Os anciãos de Judá pegam a Davi e o unge como rei sobre Judá. E ele reina quantos anos, irmão Tiago, ali? Em Hebron ele reinou 7 anos e meio. Né? 7 anos e meio. 7 né? anos e meio. Aonde que o professor pode comprovar isso pela palavra de Deus? Isso está ali no capítulo 5, no verso de número 4 e 5, né? Que nós já lemos. Né? Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, né? 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Irmão Tiago, e quando fala aqui que ele reinou sobre Judá, e o restante de Israel? Estava sobre o governo ou sob o governo de quem? Exato. Quando Saul morre e seu filho Jonatas morre, quem comandou por pouco tempo a parte de Israel lá em Manaim foi o seu general Abner, que tomou conta ali por um tempo até que Isbosete, né, veio a assumir o trono e pouco tempo depois, até o momento em que Davi fica em Hebron, passa-se o tempo, aí a história vem contar, né, no capítulo 4 que os capitães do exército que tinham aí uma simpatia por Davi, o mataram covardemente dentro da sua recâmara, onde ele estava dormindo no calor mais alto do dia, podemos dizer assim. Então quem ficou reinando foi Isbosete, já com Abner, o general, dando todo o apoio e a manutenção a esse tempo de governo, né? Vamos dizer. Eu acho que esse é um ponto interessante, histórico, né? Exato. Histórico. E interessante porque, assim, não obstante Davi ter reinado 7 anos e meio em Hebron, Isbosete, o filho de Saul, ele reina apenas 2 anos. 2 anos, é isso? exatamente. Esse está lá em 2 Samuel capítulo 2 e o versículo 10. Diz assim: da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Então, eu acho que o irmão tem a razão, irmão Tiago, quando o irmão diz que o general Abner, né, que coincidentemente era até primo de Isbosete, era filho de Aner, que era tio de Saul, portanto eles eram primos, né, Isbosete e Abner. Abner, como um grande guerreiro, estrategista que era, um homem de lutas, de muitas batalhas, venceu muitas guerras para Saul. Né? Parece que Isbosete era como que fosse ali uma figura parda, né? Ele estava no reinado por ter o sangue real, digamos assim, né? Mas quem estava no comando, quem era o grande conselheiro, era o general Abner, né? E veja que com a morte de Abner, Isbosete se sente fraco, né? Aliás, tem até um texto da Bíblia a respeito disso, que eu acho que seria até bom a gente ler, né? Vamos até ler esse texto. Está lá no capítulo 4 de 2 Samuel, irmão Tiago, diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul, isso é, Isbosete, que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou, quer dizer, ficou empolvorosa, né? O que será de nós? Né? Então Abner era aquele grande guerreiro, né, que sustentava o trono de Isbosete. Então veja que entre a morte de Saul e até que Davi tomasse conta de todo Israel, se passam 7 anos e meio, mas Isbosete reina apenas 2 anos. Esse é o primeiro período, né? Isso. Agora nós temos o segundo período também deste reinado, então, que se dá após a morte de Isbosete, o filho de Saul. Esse primeiro capítulo, irmão Tiago, ele vai citar também que Davi, ele é aclamado, né, quando ele vai para ele ser aclamado rei sobre todo Israel. Isso se dá então após a morte de Isbosete. Parece que acontece alguma coisa após a morte de Isbosete, quando a notícia
da morte de Isbosete chega até Davi. Como que ocorreu isso? Exatamente. Os capitães que assassinaram Isbosete, eles levam a sua cabeça, né, até Hebrom, para dizer a Davi que agora, né, ele pode ser rei, talvez sugerindo isso a Davi. E Davi conta uma história para esses dois moços, para esses dois capitães, diz o seguinte, que uma vez alguém veio trazer uma notícia da morte de Saul e Jonatas, e ele o exterminou. Não seria diferente com alguém que fizesse isso para um rei de um povo. Não seria diferente, a morte estava preparada para esses dois capitães. Eles foram mortos, a Bíblia diz no capítulo 4 que Davi pede para que os seus jovens o fizessem. E assim foi feito. Eu acho que isso mostra, irmãos, aqui o coração de Davi, né? Porque veja que Davi, quando ele recebe a notícia da morte de Saul, que o procurava matá-lo por toda parte, né? Davi entra em prantos. Exato. Com a morte de Saul, seu grande inimigo. Davi também entra em prantos com a morte de Abner, que era o capitão que dava apoio a Isbosete, o filho de Saul. Né? Tanto é que a população de Hebrom percebe o quanto ele ficou desgostoso com a morte de Abner. Né? E agora não é diferente com a morte de Isbosete. Quando esses dois homens, está lá no capítulo 4, né? Exatamente. Capítulo 4, quando esses dois homens chegam com a cabeça de Isbosete, Davi não tolera tal coisa. Davi percebe ali a traição, porque eles chegam, né? Esses dois homens, eles vão à casa palacial, né? Palacial. Veja que lá no versículo 5, até nos informa assim, olha, e foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia. Exato. Né? Estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Né? E ali eles cometem esse homicídio a sangue frio, né? De uma forma covarde, astuta, achando que com isso alcançaria a benevolência de Davi. Mas Davi dá uma demonstração que ele não aceita traição. Exatamente. Né? E aonde ele vai dar a ordem para que aqueles homens que cometeram isso com Isbosete também não fiquem impunes. Exatamente, foi o verso 12, né? E deu Davi ordem a seus jovens que os matassem e cortaram-lhes os pés e as mãos e o penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. E sabe, pastor Mário, uma coisa que me chama a atenção nesse ponto, que é onde, por mais uma vez, o reinado de Israel fica sem alguém de referência. Mas nós não podemos deixar também passar desapercebido que, quando Davi é celebrado rei sobre todos, quem se achega e faz a aliança e faz a festa com eles? Os anciãos. Os anciãos de toda a comunidade de Israel, de todas as tribos que ali estavam juntas, eles vieram. Né? Então, a gente vê que Deus coloca pessoas sempre a cuidar do seu povo. Deus nunca nos deixaria, né, em algum momento, porque alguém faltou, deixaria-nos ao mar, sem um caminho, sem um destino. Não, Deus cuida do seu povo de uma forma muito peculiar aqui, muito interessante. Até porque nessa época Israel estava numa guerra civil. Exatamente. Né? Numa guerra civil, né? Dividido em duas partes. Davi com a menor parte, Isbosete com a maior parte. Certo? E com a morte de Isbosete, os anciãos de todo Israel, das 12 tribos de Israel, se reúnem e vêm até Hebrom, trazendo seus exércitos
dizendo, ó, estamos aqui porque queremos fazer aliança. Agora nós reconhecemos, é a nossa leitura em classe, né? Exatamente. Que ela está aqui no capítulo 5 e o versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Osso dos meus ossos e carne da minha carne sou eu mesmo. Quer dizer, ali houve uma unificação, né? Israel se torna uma unidade. Percebe como Deus estava agindo? Né? Davi não precisou ir atrás. Porque é assim, o que Deus tem preparado para nós, irmão Tiago, está preparado. É promessa dele, virá. Né? Davi soube esperar o agir de Deus. Os anciãos vieram de todo Israel. Davi não precisou ir atrás de Isbosete, né? Na realidade, Deus agiu por ele, né? Veja que a nossa verdade prática diz que a boa mão de Deus estava sobre ele, né? Isso é muito lindo a gente ver na vida de Israel. Bom, o capítulo 2, irmão Tiago, da nossa lição, vai nos falar sobre agora a consolidação deste reino, né? O reino que até então, a primeira parte ficou apenas sobre Judá, 7 anos e meio, chegou o momento então de Davi assumir o trono de todo Israel, desde Dan até Berseba, né? Mas Davi, quando ele recebe os anciãos que vêm de todo Israel até Hebrom, e o escritor Flávio Joséfo, ele nos informa que houve um banquete de pelo menos 3 dias de festa, mas findando a festa, Davi vai fazer uma incursão, a sua primeira incursão, para mostrar para que veio, né? E para exercer a liderança sobre Israel. Qual foi, irmão Tiago, a primeira incursão, a primeira conquista de Davi pós assumir o reino de todo Israel? A primeira coisa que Davi faz ele deseja estabelecer o culto a Deus. Então ele vai e toma Jerusalém. Ele, com todo o povo, agora ele vem para a sua primeira jornada militar, mas como o rei sobre todo o povo de Israel, tomar Jerusalém e depois ali assim estabelecer o culto a Deus. E nessa tomada, irmão Tiago, de Jerusalém, Jerusalém não ficava dentro do território de Israel e não pertencia ainda a Israel? Exato, nós vemos que não pertencia aos jebuseus. Quando o povo lá com Josué atravessa ali o Jordão, derrubam as muralhas de Jericó, e aí sim começa então as campanhas militares, né? E nós vemos ali as estratégias militares de Josué para tomar agora essa posse dessa bênção que Deus já tinha prometido. Eles fizeram acordos com o povo, aquele povo que estava ali, que era para ser extirpado daquela terra. Eles ainda fizeram algumas alianças e viveram juntamente com o povo. E esse foi um grande problema. Então, nesse momento em que Davi ele é coroado, a aliança é feita com todos os anciões, ele sobe, ele vai até Jerusalém, Jebus, para tomá-la. Era uma cidade da qual os jebuseus habitavam, né? E nesse momento até nós vimos ali que o rei ali, né, zomba de Davi, que colocando ali os coxos, né, os aleijados, para que pudessem guerrear contra Davi. Isso é um absurdo falar para aquele homem que matou Golias, lutou as guerras de Saul, que entrava e saía diante do povo, né? Uma coisa de se pensar. A gente veja, irmão Tiago, assim, e prezados professores, como que muitas vezes os nossos inimigos, né? Eles são audazes, né? Veja, eu até gostaria, irmão Tiago, até de ler o que o escritor Flávio Joséfo, e talvez você que tem o livro de Flávio Joséfo poderá até ler melhor essa história, mas o que o Flávio Joséfo ele diz a respeito disso, se o irmão me permitir, pode ser? Diz assim, olha,
estas foram as tropas que vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e trouxeram consigo grande quantidade de munições de guerra e de boca. Todos, de comum acordo, declararam a Davi rei. Depois de terem passado 3 dias em festas e banquetes públicos, marchou com todas as suas forças para Jerusalém. Os jebuseus que habitavam eram descendentes da raça dos cananeus. Vendo-o aproximar-se, fecharam as portas. E para mostrar-lhe seu desprezo, colocaram sobre os muros somente os cegos, os coxos e outros aleijados, dizendo que eram suficientes para defendê-la. Tanto confiavam na força de sua cidade. Imagine, né? Colocando os coxos, os aleijados em cima do muro e dizendo: olha, eu nem preciso colocar aqui os nossos melhores soldados. Os coxos e os aleijados são suficientes para defender esta cidade de Davi. Aí continua Flávio José: Davi, irritado com tanta insolência, resolveu atacá-los com a maior ou com a máxima energia, a fim de, pela tomada dessa cidade, incutir o terror em todas as outras cidades que lhe quisessem fazer resistência. Então Davi mostra aqui o seu poderio de guerra, a sua estratégia, né? E Davi vai dar até algumas palavras de incentivo aos seus soldados. Ele vai dizer: olha, aqueles que fortalecer o seu braço, que subir contra os jebuseus, eu os farei capitão do meu exército. E tem uma coisa: o primeiro que subir a muralha, eu constituirei como general do meu exército. E quem foi, irmão Tiago? O homem que teve esta ousadia, foi o primeiro a subir a muralha. Então Joabe, que era o seu sobrinho, foi aquele que conseguiu aí fazer esse grande feito. E ele nos mostra o texto que ele depois ele pede que seja feito assim com ele. Ele cobra, né? A promessa, né? E a gente veja que Joabe se tornou esse grande capitão de guerra, né? De Davi, né? E foi um homem que deu muitas vitórias para Davi, mas também trouxe alguns dissabores, né? Pois bem, irmão Tiago, mas o irmão até citou, e eu até gostei dessa parte, que Davi, na realidade, ele tinha uma vontade de restabelecer o culto, né? O culto a Deus. Então a tomada de Jerusalém foi uma tomada estratégica. Jerusalém ficava uma cidade alta, né? Ele toma, e afinal de contas Davi conhecia a história. Davi sabia que era ali no Monte Moriá, né? Onde estava Jerusalém, que Abraão quase ofereceu o sacrifício de Isaac, tá certo? E ele, com o pensamento de ali construir uma casa para Deus, né? E ele vai com esse pensamento lá. E a nossa lição, o pastor Osiel Gomes, ele até vai nos citar aqui no ponto 2, capítulo 2 e o ponto 2, dizendo sobre as reformas religiosas, né? Davi, depois que ele toma Jerusalém, parece que uma das primeiras atitudes de Davi foi justamente o restabelecimento do culto a Deus. O que o irmão pode nos falar a respeito disso, desse restabelecimento do culto a Deus? Ele busca a Arca da Aliança, que está lá em Kiriat Jearim. Nós podemos ler isso, ver esse detalhe em 1 Samuel, no capítulo 7, que nos diz assim, no verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a Arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. E agora, Davi, para estabelecer o culto a Deus, nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 6 e o verso 3, que nos diz assim: e puseram a Arca de Deus em um carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então foi o que ele faz, né? A primeira coisa que ele faz
algo relevante, estabelecer o culto. De que maneira? Trazendo a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E é lindo a gente ver isso, né? Porque a Arca de Deus representava a própria presença de Deus. E Davi, ele conquista então Jerusalém e diz, eu quero trazer a Arca de Deus para cá, né? E ele vai até Kiriat Jearim, o irmão até citou aqui, pega lá 30 mil, né? 30 mil soldados, né? 30 mil pessoas, né? Para buscar a Arca de Deus que está em Kiriat Jearim. Mas no meio, né, daquele percurso acontece um incidente. Né? Qual que é o incidente que ocorre nesse percurso de Kiriat Jearim até Jerusalém? Uzá, né, no verso 6 do capítulo 6, diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Isso foi o que aconteceu. E nesse momento a arca acaba não sendo levada imediatamente a Jerusalém, mas sim para outro local. E para qual o local, irmão Tiago, que a arca foi levada? Então ela sai de Kiriat Jearim, só para ficar bem claro para nós, sai de Kiriat Jearim com finalidade de ir até Jerusalém. No percurso acontece o incidente, Uzá coloca a mão para segurar, Deus abre uma ruptura nele. E essa arca então é levada para onde? A arca, depois que acontece esse caso com Uzá, que ele estende a mão, ela é levada para a casa de Obed-edom e fica por ali 3 meses. Esse homem certamente foi abençoado pelo Senhor, porque certamente. A arca vem para a casa dele e fica 3 meses. Foi abençoado esse homem, irmão Tiago? No verso 11 vai dizer, né, que 3 meses abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. E é interessante a gente ver, irmão Tiago, porque assim, aonde Deus está presente, a bênção é certa. Né? Deus abençoou Obed-edom por conta da arca. Mas veja, que uma vez a casa de Obed sendo abençoada, a fama chega até Davi. Porque não é assim? Quando Deus nos abençoa, a nossa bênção respinga, né, em muitas outras pessoas e a fama corre. Agora, o que acontece, irmão Tiago? Quando a fama de que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom chega até Davi, o que Davi faz? Davi prontamente agora leva a arca do Senhor, né, que tinha acontecido todo esse percurso, leva para Jerusalém, né? E é interessante nós observarmos que o tempo que ela foi da casa de Obed-edom até Jerusalém deve ter sido um tempo muito grande, porque a cada 6 passos sacrificava Davi ao Senhor. Quer dizer, é um restabelecimento do culto, né? Mas assim, irmão Tiago, nós não tínhamos ainda o templo, até porque o templo só foi construído futuramente pelo filho de Davi, Salomão. Nós não tínhamos mais o tabernáculo que outrora estava em Siló. Esta arca que vem da casa de Obed-edom e vem para Jerusalém, vai para onde em Jerusalém? A arca chega então em Jerusalém, para onde que ela vai? Não tendo lá o tabernáculo, vai para a casa, a tenda que Davi armara para ficar a arca lá. E agora, o que nós podemos dizer para os nossos professores a respeito das realizações militares de Davi? Porque Davi, depois que ele traz a arca, Davi ele começa a fazer outras incursões militares. O que nós podemos dizer de Davi como o grande guerreiro, né, como um estrategista militar para consolidar todo o Israel? As vitórias, né, de Davi, tudo aquilo que ele empreendeu nas suas batalhas militares, algo que ele sempre tinha em mente era Deus, era a esperança em Deus, a estratégia dada por Deus, né, a segurança que ele tinha em Deus. Porque difere muito de nós sabermos onde Deus quer nos conduzir,
mas talvez não ter segurança. Olha, a proposta é essa. Você vai chegar até lá. O caminho não é dito, como o senhor já falou. Mas eu tenho segurança realmente nisso. E Davi tinha segurança. Davi tinha firmeza naquilo, porque ele cria num Deus que fortemente falar, e o coração dele era totalmente dobrado, rendido a Deus, né? Então ele foi uma pessoa que, desfrutando da presença, mas até chegar esse momento onde as suas conquistas são amplas no território, e aonde se fala de Davi tido com muito respeito pela pessoa, do que ele realmente foi, né, em todas as suas conquistas, né, mas nós podemos ver que existe, antes toda essa armadura, de toda essa pessoa que é formada pela história bíblica, existe um coração que é derretido por Deus, né? Ele é um coração apaixonado, que ama a Deus, que sobre qualquer coisa está a Deus, e assim ele conquista e tem as suas vitórias. Tem até um salmo, né, irmão Tiago, que diz assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção, ou faremos menção do nome do Senhor. Parece que Davi tinha muito isso. Exato. Tanto é que Davi, para ele sair para a batalha, ele sempre consultava ao Senhor, né? Então esses verbos que está aqui na nossa lição, feriu, sujeitou, matou, tomou, nós podemos colocar outros, destruiu, aniquilou, né? Venceu, tá certo? Davi fez tudo isso porque ele confiava no Senhor. Nós temos até uma citação da Bíblia que diz, acho que é o profeta Natan, que vai falar: olha, Davi, Deus te tirou lá de trás das ovelhas malhadas, né? E te constituiu como príncipe do seu povo. Exatamente. Né? Então aqui um exemplo de um homem que confiava no Senhor. Davi não ousava empreender uma batalha sem antes consultar ao Senhor. Isso deve ser algo que deve ser tomado como uma decisão pessoal nossa. Tudo o que formos fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor e confiando de que é Ele quem nos dá o livramento. Né? As nossas vitórias não vêm da nossa intelectualidade, não vêm da nossa força própria, não vêm do nosso braço, mas a nossa vitória vem do Senhor dos exércitos de Israel. Aliás, Davi diz isso para Golias, né? Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. No capítulo 3 e o ponto 2, irmão Tiago, nós vemos aqui a respeito de Davi como um administrador. A gente percebe olhando apenas os 40 anos de reinado de Saul, a gente percebe que parece que a nação de Israel, ela não tinha uma organização, uma hierarquia formada, não se tinha algo organizado. Coube a Davi organizar o reino de Israel. O que nós podemos dizer a respeito disso? Sobre a questão administrativa de Davi, tanto no seu aspecto militar, político e mesmo administrativamente falando, e também no sentido religioso. Ele foi uma pessoa que, assim como Deus, todas as coisas são bem organizadas. Cada qual tem o seu lugar. Então Davi, ele vê essa necessidade para reger o povo, de formar agora e estabelecer uma cadeia de comandos, né? Como que ministérios, né? Cada departamento vai cuidar de algo específico, e assim ele vem organizando a nação e o povo. Eu acho que é lindo a gente ver, irmão, até dentro disso, né? Porque veja que a questão de escribas, cronistas, surge com Davi, né? Aliás, Davi é tão organizado que ele, pensando em fazer o templo,
ele dá toda a dica para o seu filho Salomão, escrito, né? Como que deveria ser cada turma, né? Até os cantores no templo, como que deveriam fazer. Isso acho que mostra para nós que ser cristão é ser organizado, né? Nós temos que ter isso como uma meta, como um desafio. Davi nos dá um exemplo, o que é organizar um reino. Ele pega um reino desfacelado, né, com muitos anos em guerra civil, né, sucedendo o rei Saul, que durante anos só tinha como mente matá-lo, e deixa o povo, e deixa a nação, né, de uma forma miserável. E Davi tem esta missão, né, de fazer com que a nação de Israel passe a ser uma nação organizada. Ele vai estabelecer cidades, reinos, ele coloca cidades polos, né, ele conquista territórios, né? Aliás, em Davi nós temos conquistas de territórios que vão muito além daquilo que Josué havia conquistado. Exatamente. Né? Veja que ele chega até o sul, para baixo até de Berseba, mas ele sobe ao norte, né? E coube depois ao seu filho Salomão conquistar ainda um pouco mais. Pois bem, Davi também, nós até comentamos já isso, irmão Tiago, que ele restabelece o culto, né? Ele restabelece o culto. E nós encontramos que para restabelecer o culto precisava do sacerdote, tá certo? Saul havia matado, inclusive, muitos sacerdotes, mas agora coube a Davi restabelecer o sacerdócio em Israel. A quem que Davi coloca, né, como sacerdote para agora ali estar oferecendo sacrifício ao Senhor, como um líder espiritual, né, sobre Israel. Então ele coloca sacerdotes, que é quem? Zadok e Aimeleque. Nós encontramos essa informação em 2 Samuel, capítulo 8, verso 17. Então ele coloca Zadok, né, e Aimeleque para ser o sacerdote. Isso mostra organização. Organização. Né? Até porque Davi era o representante político, né? Mas agora a nação precisava de uma referência, né? Ele era a referência política, mas quem seria a referência religiosa? Percebe como o culto em Israel estava em uma situação difícil, né? Imagine hoje uma igreja sem uma liderança religiosa, sem alguém que seja uma referência, tá certo? Então Zadok e Aimeleque passa a ser esta referência na casa de Deus. Prezados professores, nós gostaríamos de partir agora para a conclusão desta lição. Veja que é uma lição muito rica, e muito rica historicamente, né, Montiago? Exatamente. É muito rica na parte histórica, né, de Israel, mas que nós podemos também tirar lições para a nossa vida de fé cristã. Eu gostaria, Montiago, para nós finalizarmos esta lição, voltarmos à nossa verdade prática, que é realmente o resumo da lição em uma frase só. Veja que a verdade prática diz que a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Não é diferente comigo e com você. É verdade. Davi, sendo um homem famoso, bem-sucedido e muito amado sobre todo o povo, uma coisa que sempre vai saltar aos nossos olhos na história de Davi, em todo o percurso de sua história, soube colocar Deus em primeiro lugar, em todos os momentos em sua vida, e serviu o povo de acordo com os propósitos divinos. Então acho que isso fica muito marcado como o senhor falou no começo, o que nos salta aos olhos nessa lição: o reinado. O reinado, o rei. Quem era o rei? Olha, ele era famoso, bem-sucedido e muito amado. Mas ele, com todas essas observações de
todos aqueles que o rodeavam, de todo o povo, ele soube colocar Deus em primeiro lugar, porque infelizmente vemos, né, pessoas que às vezes chegam a uma certa fama, se podemos dizer assim, e que é bem sucedido naquilo que faz, e que até tem o carinho e o amor do povo, mas de repente quando vai trilhar o caminho, quando vai tomar as decisões, quando vai definir coisas, coloca o seu ego, deixa que o seu eu fale, ao invés de fazer como Davi. Davi não, ele soube colocar Deus, ele soube com tudo, com toda a honra que ele tinha, ele falou assim, sim, eu sou honrado, eu sou o rei, Deus cumpriu, mas não é por isso que agora eu vou deixar isso de lado, não, Deus estará sempre acima, eu estarei sempre aos pés, buscando direção. Então, a direção, para que essa direção? Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um líder político, de um homem muito forte na sua época para o povo de Israel. Mas nós não reinaremos Israel. Nossos alunos não vai reinar, não vai, talvez, mas nas pequenas coisas. Nós precisamos entender que nós, no nosso contexto social, nós somos observados. Nós, por mais que soframos chacota de alguém por algum motivo, nós somos um ponto de referência. Eu acho que é isso, né, Montiago, que tem que ficar para nós, porque assim, a grandeza de um homem está no tamanho da sua humildade. Eu acho que a diferença básica entre Davi e Saul é que Saul, quando ele vence a primeira batalha, ele ergue um altar ao Senhor. Mas quando ele vence a segunda batalha, ele ergue um altar para si. Exato. Davi, todas as suas batalhas ele atribuía ao Senhor. Aliás, ele perguntava sempre ao Senhor, irei ou não irei à guerra? E eu gostaria, meus prezados, de finalizar então, recitando aqui o que está na nossa conclusão da nossa lição, o texto de 1 Crônicas 29 e 14. Esse texto é muito lindo. Ele diz assim, olha, porque quem sou eu? Isso aqui é Davi dizendo, né? Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todas. É como se fosse assim. Eu reconheço que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Senhor, eu sei que tudo é teu, mas olha, o Senhor me emprestou aqui, então é da tua mão que eu te devolvo. Tudo já é teu e da tua mão nós te damos. Prezados professores, que o Espírito Santo do Senhor venha acalar os nossos corações através destas palavras. Que você possa ter uma aula abençoada neste domingo e que cada aluno possa sair dos nossos templos ricamente abençoados pelo Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.